Convido a todos que, por favor, abrir as vossas Bíblias no primeiro evangelho que o evangelista Mateus escreveu, no capítulo de número 26 e versículo de número 31. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Iremos fazer essa leitura expositiva dessa narrativa bíblica para a aplicação da nossa fé. Louvado seja Deus. E no número do 31 ao 35, depois nós vamos para o 69 até o 74, para nós estender essa história. Louvado seja Deus. Amém? Está escrito assim no evangelho que o evangelista Mateus escreveu, no capítulo, o evangelho do Senhor Jesus, que o evangelista Mateus escreveu, no capítulo 26 e versículo 31 a seguir. Na minha Bíblia, o título está assim: Pedro é avisado. Em alguns tem assim: Pedro nega Jesus, eu não sei. Louvado seja Deus. E assim está escrito, amada igreja. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei, né? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes, né, irmão? Perdão. Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Louvado seja Deus. E disse-lhe Pedro: ainda que a mim seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Vamos lá para o versículo 69, para nós entender o desfecho dessa história, para nós entender o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus. Está escrito assim no versículo 69, né? Que é número. Ora, Pedro estava assentado fora no alpendre, né, no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estás com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: esse também está com Jesus o Nazareno? E ele negou outra vez com juramento, não conhecendo tal homem, não conheço tal homem. E logo depois, se aproximando, os que ali estavam, disse a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala, ou seja, o seu idioma, o seu dialeto, tu denuncia. Louvado seja Deus. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou.
E lembrando Pedro das palavras que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Diga, graças a Deus. Não, por que eu digo graças a Deus? Pode sentar, por favor. Porque Deus, irmão, é misericordioso. Louvado seja Deus. Eu quero partilhar com os irmãos nessa noite essa narrativa bíblica, né? No dia em que Jesus foi traído, foi crucificado, aconteceu esse momento que dá para nós extrair algumas aplicações para nossas vidas, louvado seja Deus, até o dia de hoje, louvado seja Deus. Deus, Ele é divino, louvado seja Deus. Tudo está sob o seu controle, louvado seja Deus. Nada foge do controle de Deus. E o bom, irmão, que Deus, Ele não deixa acontecer nada comigo e nem com você, sem que eu seja e sem que você seja avisado, louvado seja Deus. Aqui está a história, a narrativa, né? Onde Jesus se encontrava em Jerusalém, estava sendo prestes a ser julgado para que eu e que você hoje tivesse vida em Cristo, louvado seja Deus. Jesus passou por esse momento, e esse discípulo amado de Jesus, Pedro, ele chega a declarar que de nenhuma maneira ele o negaria, assim demonstrando que nós, como seres humanos, nós somos limitados. Mas Deus, Ele é fiel, louvado seja Deus. Ele é um Deus que Ele age de uma maneira maravilhosa, né? Louvado seja Deus. De uma forma incondicionalmente, louvado seja Deus. Meu Deus é maravilhoso. Quando nós estudamos um texto desse e se aprofundamos na linguística, no momento histórico e cultural da época, né? Nós entendemos o quanto a Bíblia ela é detalhista, louvado seja Deus, em seus pontos, nas suas narrativas, louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que, ao ler esse texto, novo na fé, eu tinha outro entendimento. Hoje, pelo conhecimento que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que estar disperso, desarmado, para que o Espírito trabalhe na nossa mente, dando revelação o que realmente as Escrituras está nos orientando, louvado seja Deus. E eu aprendo, irmão, com essa história de Pedro, como o ser humano, ele faz algumas declarações como ser humano. O homem em algum momento diz que ama a sua esposa, mas alguns momentos ele fere, ele deixa a desejar. Assim não é só o homem, todo o segmento humano, ele tem falha. Mas o que é maravilhoso, irmão, é que dentro das nossas falhas, há um Deus que nos perdoa e nos prepara para a vida eterna, louvado seja Deus. Então Pedro, ele passou por esse processo. E muitos de nós também, irmão, já passamos e iremos passar por um momento como esse que Pedro passou, né? Paulo escrevendo aos Romanos, ou aos Hebreus, perdão, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz que alguns irmãos ainda, assim como Pedro estava aqui, agindo como criança. Mas quando nós lemos a história de Pedro, nós vemos que na história da humanidade, da igreja primitiva, né, da igreja,
Ele se tornou o primeiro, dizer assim, pastor da igreja em Jerusalém, e foi um dos homens que mais ganhou alma na igreja primitiva, louvado seja Deus. Então, há momento que nós podemos ser menino na fé, mas ao passar do tempo, Deus nos faz ser homem no conhecimento e nas nossas ações, louvado seja Deus. Pedro, ele pode até ter agido aqui com infantilidade, mas Deus, ele demonstra o seu amor incondicional para comigo e para convosco, louvado seja Deus. É o momento da nossa fraqueza, Deus, ele nos corrige e apenas não deixa nós de escanteio, e sim nos exalta, nos exalta, louvado seja Deus. Assim, irmão, foi na vida desse homem, e eu fico maravilhado, porque aqui demonstra a fragilidade humana. Um homem que andava de ombro a ombro com Jesus, mas nesse momento de medo, de temor, ele chega a dizer a Cristo que morrerá por ele, mas ao mesmo momento, para demonstrar a divindade de Deus, que Deus está no controle da minha vida e da sua vida, ele deixa nós passar por um momento, no forjamento da nossa fé, para entender que Ele está conosco no momento difícil, de abundância e de alegria, louvado seja Deus. Então, Deus, Ele nunca nos abandona, louvado seja Deus. Ele pode até permitir, assim como Pedro passou por esse momento difícil, em dizer que não conhecia o Jesus que ali estava naquele momento, mas Deus, Ele o chamou, o preparou e Ele o exaltou, louvado seja Deus. Diante de todo aquele julgamento que Jesus passou, as pessoas podem entender que Deus estava no controle de cada situação, de cada segundo que ali passou Jesus e também passou os discípulos, inclusivamente Pedro, porque nós estamos falando do apóstolo Pedro, um homem que em seu primeiro sermão, depois da ressurreição de Cristo, ao trazer uma mensagem para Israel, para Jerusalém, mais de 3.000 almas se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, a divindade de Deus está na minha vida e na sua vida, esteve na vida de Pedro e que continuará na vida da igreja. No controle de Deus está Ele sobre a minha vida e sobre a sua vida, louvado seja Deus. Então, quando eu leio esses textos, irmão, aplicativo para as vidas como ensinamento, eu fico assim muito maravilhado quando eu me aprofundo num texto desse, que eu vou estudar a linguística, o momento cultural histórico da época. Eu fico maravilhado em poder aprender tantas coisas profundas da Sagrada Escritura, que não está oculto para nenhum de nós. Só basta nós. Eu sei que os irmãos já sabem, mas Deus nessa noite nos faz lembrar desse texto maravilhoso, desse acontecimento que aconteceu, que assim como Deus foi misericordioso com Pedro, em algum momento que porventura possa vir a acontecer conosco, Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Deus é fiel. Deus, Ele nunca irá olhar para nós com olhar de julgamento, e sim com olhar de Pai. Irá um dia nos julgar pelo Cristo, pois a palavra é bem clara em dizer que o julgamento é esse. Jesus veio ao mundo. Aquele que tem como filho será salvo, e aquele que não tem como filho de Deus já está condenado. Esse é o julgamento, irmão, do mundo, que vai ser assim. Mas
Graças a Deus que eu e que todos que estão aqui na nave da igreja, fomos alcançados pela graça e por esse conhecimento maravilhoso, que é em declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Esse é a maior declaração, é o maior episódio humano que alguém possa dizer, declarar aqui na terra, é dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. Entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. Então, irmão, Pedro, ele se escandaliza a ponto de chorar amargamente. Louvado seja Deus. Quando ele se depara nessa situação de negar Jesus, eu estava na casa, muito conhecida a história, você não conhece, mas para nós compreender melhor, essa narrativa aconteceu na casa do sumo sacerdote, né? E ali estava Jesus, o discípulo, e toda a corte que ia julgar Jesus e aqueles outros dois homens. Então, Pedro, ele, para Deus demonstrar sua divindade que estava sob o controle, ele permite que Pedro fale negando a Cristo por 3 vezes. E diz a Bíblia que quando ele nega Jesus na 3ª vez, o galo cantou. Louvado seja Deus. E aqui, quando nós estuda essa linguística, o momento cultural, religioso, histórico da época, é maravilhoso. A gente não tem a total certeza de que se trata esse galo, se era uma ave ou se era uma trombeta que era tocada a cada vigília da noite. Existia na época de Jesus, nesse tempo contemporâneo dessa narrativa, a troca dos guardas de Israel, de Jerusalém. Então era trocada em 3 em 3 horas, se trocava os guardas, e aí eles trocavam a trombeta, né? Que no latim dá a entender que era realmente a trombeta e não um galo, né? Não um animal, uma ave. No latim, quando você estuda no latim essa palavra, você entende que realmente se trata de um instrumento musical, porque o guarda-mão, ele acionava a trombeta para avisar para toda Jerusalém que estava sob o controle, estava sob paz. Louvado seja Deus. Então, irmão, aqui pode-se aplicar o momento cultural, pois nós não sabemos, né? Sabemos que não era permitido um sumo sacerdote, ou até mesmo em Israel, criasse uma árvore como o galo, no período cultural da época. Não era permitido. Mas, como eu disse que Deus é divino, aqui, para Deus demonstrar que Ele está no controle de tudo, pode ter acontecido um milagre de Deus ter enviado um galo para cantar, para cumprir a palavra que Jesus disse a Pedro. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus é Deus de milagre. Então pode ter acontecido um milagre naquele momento. Não tinha possibilidade nenhuma de ter um galo, uma árvore naquele momento, porque, segundo o costume cultural, Jesus estava na casa de um sumo sacerdote. Em Israel não podia se criar nem um galo, nem uma árvore chamada galinha, nem galo. E de repente,
Pode ter sido um milagre para se cumprir a palavra que Jesus disse a Pedro. Para Pedro entender, irmão, que Jesus era o Deus encarnado em Cristo, louvado seja Deus. Jesus era Deus encarnado no Cristo, louvado seja Deus. Então, Deus pode ter permitido que aquele galo, pode ter sido um galo mesmo como uma árvore, para Pedro entender a grandeza do Deus que ele estava sob a responsabilidade de transmitir o ídolo do Senhor quando Jesus ressuscitou, louvado seja Deus. Deus deu a ele, otorgou a ele esse direito de ser o primeiro bispo, o primeiro pastor de Jerusalém, louvado seja Deus. Então Deus estava preparando ele, irmão. Quando Deus nos chama, Ele não deixa nós alegres, despercebidos. Ele nos avisa, nos prepara e nos dá palavra de conforto, de ensinamento para a nossa caminhada, louvado seja Deus. Deus não deixa nós dispersos, não, irmão. Nenhum de nós que estamos aqui já falamos por alguma coisa que Deus não falou no nosso coração. Se nós falhamos, é porque nós somos limitados como ser humano. Mas Deus já nos falou sobre os nossos erros, louvado seja Deus. Assim como Pedro, Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então, irmão, é maravilhoso quando nós estudamos e para entender que tipo, no sentido cultural, religioso e no sentido linguístico do texto, para nós entender essa maravilha que pode ter acontecido um milagre da parte de Deus, aparecer aquele galo, para ver que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, de todos os animais da terra. Nós vemos, quando nós estudamos a história de Noé, na arca de Noé, irmão, você não pensa que Noé chamou os animais, não. Foi ordem de Deus, para cada animal, cada espécie entrar na arca. Noé não chamou, foi ordem de Deus. Deus está, irmão, Deus é divino, tudo está sob o seu controle. Então, quando Deus usa aquela jumenta para falar com o profeta, também demonstra a sua divindade, demonstra o seu controle. Então Deus, Ele age de N maneiras na minha vida e na sua vida. Por mais louco que pareça para a minha vida e para a sua vida, Deus, Ele age, irmão, de qualquer maneira que Ele quiser agir. Louvado seja Deus, porque tudo está sob o seu controle. Nada perde o controle de Deus, nem mesmo a morte e a ressurreição de Jesus. Deus não perdeu o controle. Era um plano para a humanidade, louvado seja Deus. Nenhum momento e Deus, Ele perde o controle de nada, porque Ele é divino, Ele é soberano e Ele é eterno, louvado seja Deus. Então, muitas coisas Deus permite que aconteça na minha e na sua vida, para demonstrar que Ele está no controle da minha e da sua vida, louvado seja Deus. Essas aplicações desse texto não servem para isso, porque Pedro, em algum momento, ele agiu como um menino na fé. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma, nem que eu preciso morrer, eu me negarei. Em alguns momentos, irmão, nós também agimos como Pedro agiu aqui, como ser humano. Nós deixamos de declarar muitas vezes a nossa fé por alguns motivos, não sei, mas eu louvo a Deus, irmão, pelo tudo que nós, como igreja, já tem vivido aqui na terra, louvado seja Deus. Quem de nós aqui não já viu Deus operar milagre? Louvado seja Deus. Eu acredito que nenhum de nós esteja despercebido para saber que Deus é Deus de milagre. Em alguns momentos, nós desfalecemos, falhamos, porque o ser humano, desde a queda do Éden, ele é imediatista, irmão. Ele quer que
que esse copo saia daqui e ele sair agora. Mas tudo é no tempo de Deus, irmão. E o ser humano sofre por isso, por não entender o tempo de Deus. Louvado seja Deus. O tempo de Deus para Pedro chegou. E Pedro se tornou o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi o primeiro homem, o primeiro pastor daquele rebanho da igreja primitiva, louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, Ele nos chama, nos capacita e nos prepara para o chamado como igreja, para anunciar o ID do Senhor. Mesmo que o meu conhecimento teológico seja mínimo, mas eu sei dizer que Jesus Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e o homem. É o único que é o caminho que liga o homem do plano terreno ao plano celestial. Louvado seja Deus. Se você tem convicção que tudo isso que Jesus fala, que a Bíblia Sagrada nos orienta como regra de fé, você é um pregador, você é uma pregadora da palavra de Deus. Não se intimide. Louvado seja Deus. Deus, Ele nos prepara, irmão. Pode ter certeza que, assim como está escrito aquela candeia, glória a Deus, assim como está escrito aquela parábola da candeia, representando a palavra de Deus como lâmpada, quanto mais eu falo, quanto mais eu prego, mais vem mensagem da parte de Deus para a minha vida. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmão, porque é aplicável, essas coisas são aplicáveis até na nossa vida cotidiana. Quanto mais eu pratico ser motorista de um carro, mais prática, mais eu vou pregando, louvado seja Deus. E assim, irmão, na palavra de Deus é diferente. Pedro, em algum momento, ele se intimidou, agiu como criança, mas Deus capacitou e deixou ele num patamar de adulto para pregar com convicção, pregar com espírito, para alcançar a alma daqueles que estão sedentos lá fora, louvado seja Deus. Então, no dia do Pentecoste, Pedro pregou, mãe, mais de 3.000 almas foram batizadas e entenderam o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo chega a declarar que se Cristo não ressuscita, em vão seria a pregação, em vão seria a nossa fé. Mas Cristo, o ressurreto, ressuscitou para que eu e que você tenha vida e tenha vida com abundância. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, entender o significado do que é ser um discípulo de Jesus. Em alguns momentos a gente se intimida, mas a gente não podemos se intimidar a ponto do que diz lá em Apocalipse: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Em que é o sentido? Que timidez é essa? É aquela que eu tenho de não saber me expressar? Não, é de negar Jesus, assim como Pedro negou naquele momento. Essa é a timidez que Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. É como essa timidez é negar Cristo, negar fé. Quando alguém pergunta para você, você é cristão, você é evangélico, você tem que dizer: graças a Deus,
Sou representante, embaixador de Cristo aqui na terra, louvado seja Deus. Então você tem que ser ousado, irmão. Não podemos ser tímido. Não sei, nem que você não esteja com tanta convicção, mas você tem que declarar que Cristo é o Senhor, e que só Ele tem a autoridade de matar o homem e lançar ele no céu e no inferno, louvado seja Deus. Assim diz essa Escritura. E nós não devemos ser tímidos a esse ponto, de não ter em mente, mesmo que você não seja um teólogo, mas você, assim como Pedro, Deus permitiu que Pedro negasse, para ele entender que ele era humano, que ele era limitado, mas que Deus ia o capacitar para a obra, louvado seja Deus. Então, eu e vocês, louvado seja Deus, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para cumprir aquilo que Paulo diz: aquele que começou a boa obra é fiel para findar até a vinda de Cristo, louvado seja Deus. Não, nós estamos em um processo de construção. Deus está nos moldando. E nós temos que dar esse lugar a Deus, para que o Espírito Santo trabalhe, para que essa timidez de não saber se expressar, deixar você a ponto de dizer: eu não tenho um bom conhecimento, eu não estou com vontade de pregar. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, o Espírito que está aqui é o Espírito Santo, louvado seja Deus. Ele é o Espírito, irmão, que domina a igreja. Ele é que está aqui. Mesmo que nós não sabemos algumas vezes o que o texto está dizendo culturalmente, dentro de uma linguagem teológica, mas dentro da simplicidade, qual é a maior mensagem que um pregador prega? É aquela mensagem que ele prega e que a igreja entende o que ele está dizendo, louvado seja Deus. Paulo diz que não adianta nada eu ficar 30 minutos falando em língua, se não tiver um intérprete que entenda o que eu estou falando para a igreja, louvado seja Deus. A maior mensagem, irmão, de um pregador é pregar, e a igreja, o Espírito certifica aquilo que o pregador está falando, através do púlpito que é consagrado a Cristo, louvado seja Deus. E o pregador é apenas um instrumento sonoro, usando a sua língua, para transmitir a palavra de Deus para a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Então, não se intimide, irmão. Se Deus deu uma palavra para você pregar, você chega e diga: pastor, se o Senhor me permitir, eu estou com uma palavra para pregar, louvado seja Deus. Pense numa coisa que alega um pastor, irmão. É você chegar para ele e dizer que está com a palavra de Deus para pregar nessa noite, ou seja qual for uma noite. Todo Deus se alegra, e mais o nosso líder, seja qual for o líder espiritual, ele vai se alegrar em saber que a igreja que está sendo sob o seu cuidado está se preparando para contribuir para o crescimento e ajudar nos seus trabalhos oficiais em cada noite de culto, louvado seja Deus. Então, não se intimide. Assim como Pedro agiu como menino, mas Deus o capacitou para ele ser um ministro do Evangelho, assim Deus também nos capacita. Nós podemos até começar como menino na fé, mas nós não podemos caminhar como menino, e sim chegar a uma estatura de um conhecimento de adulto na fé, louvado seja Deus. Entender que eu e que você somos úteis no trabalhar na obra de Deus, louvado seja Deus. Amém, irmão? Essa foi o texto, a narrativa que o Espírito me instruiu para que eu estivesse compartilhando mais uma vez dessa história que serve como aplicação para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aqueles que entenderem, digam glória a Deus e aplauda o Senhor com alegria, louvado seja Deus.